Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, aqui é o professor Leonardo Bonfim, professor de Física, e hoje vamos ver condutores térmicos da unidade 7. Estamos já finalizando o nosso conteúdo de Física. E esse aqui é um complemento da aula passada, beleza? Então vamos lá. O que é um condutor? O que é um isolante térmico? Então, condutores térmicos são aqueles que têm facilidade de conduzir a temperatura, beleza? De passar esse calor. E os isolantes são aqueles que dificultam essa passagem desse calor. E aí, essa matéria, se ele vai ser um bom ou mau condutor, vai depender da sua matéria. Que quando ele é um bom condutor, ele tem elétrons livres. Esses elétrons livres os tornam, deixarem esses elétrons mais fracos à ligação, e aí esses elétrons se movimentam mais fácil, conduzindo o calor. Já os isolantes, esses elétrons eles são ligados mais forte e aí eles não conseguem se locomover com facilidade. Então, por isso que a gente não consegue movimentar esses elétrons com facilidade, né? E aí ele é um isolante. Então, aqui é o isolante, aqui é o condutor, beleza? Então, condutores térmicos, né? Os líquidos e os gases em geral são mal condutores de calor, tá? Então, por exemplo, o ar ele é um ótimo isolante térmico. Então, quando a gente se arrepia, um dos exemplos aqui, o que acontece? O ar, você está represando o ar e você evita a troca de calor, assim você não fica com. Você não perde calor por ambiente, né? Outro exemplo que tem aqui no nosso slide, né? Que quando você está num forno, ao você botar a mão perto, ela não queima, só esquenta. Mas se você pegar no metal, você vai queimar a mão, porque o metal ele conduz o calor muito mais rápido do que o ar. Isso não quer dizer que o ar não vai queimar, tá, gente? Se estiver muito quente, você chegar próximo, você pode queimar também através do ar, tá? Mas só que ele é mais lento. Outro exemplo aqui da neve. Então a neve, ela tem vários espaços, esses espaços entra ar e aí por causa disso ele vira um excelente isolante térmico, beleza? Mas como que acontece isso? Então lá na aula passada a gente falou da regra do octeto de Linus-Pauling, né? Então quando a gente tem esses elétrons livres, e aí a gente vai ver das ligações químicas, a gente tem três tipos, a gente tem a iônica, covalente e a metálica. A ligas metálicas, né, que é a ligação metálica, ele deixa o mar de elétrons, tá? E aí, o que acontece nesse mar de elétrons? Eles ficam com elétrons livres em toda a sua estrutura. E aí ele consegue passar de um para o outro com uma grande facilidade. E aí a gente chama ele de elétrons livres, tá? E aí o que acontece? Esses elétrons, eles são ótimos condutores térmicos e elétricos, beleza? Os elétrons livres eles ficam sempre na última órbita. E aí o que acontece? Quando ele perde, ele fica instável. E aí ele precisa ganhar. E aí ele perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. E aí ele vai transferindo essa energia. E aí ele é um ótimo condutor térmico e elétrico, assim como eu te falei. E aí ele perde, ganha, perde, ganha. Toda vez assim. Já quando você tem isolantes, ele não tem uma grande facilidade de perder esse elétron. E aí ele tem uma dificuldade muito grande de tirar o elétron. Ele consegue tirar, e aí ele tira com a velocidade mais lenta. Então a temperatura se propaga mais lento. Vai se propagar? Sim, né? Só que mais lento, beleza? Aí temos outros exemplos aqui, ó. Por exemplo, o vidro, a cerâmica, o plástico, a borracha, que nem eu falei anteriormente, eles não têm uma grande dificuldade de ceder o elétron. E aí o que acontece? Eles são isolantes. Alguns materiais são isolantes, como é que fala? Isolantes que não conseguem transmitir de jeito nenhum. Exemplo da borracha. Então, se você pegar a borracha e colocar na tomada, por exemplo, ela não vai transmitir de jeito nenhum. E aí, perdão, gente. Então, sempre que você tiver, se você vê que é um bom condutor ou mau condutor, você tem que sempre saber a sua composição, a sua substância. Se aí, dependendo da sua substância, ele vai ser um mau ou um bom condutor. Os líquidos também, eles podem ser bons ou maus condutores. Para ele ser um bom condutor, ele tem que ter íons. E como é que eles fazem esses íons? Íons são elétrons livres, tá, gente? A gente pode ter íons positivos ou negativos. Quais são esses que são bons condutores? Os ácidos, que liberam íons, as bases
e os sais. Quais são os isolantes? Óleos e minerais. A água pura, que é isso aqui, ó, H2O, ela é um isolante. Por quê? Não tem íons. A gente bebe água H2O? Não, a gente não bebe H2O. A gente bebe água mineral. O que que é água mineral? É água com sais. E lembra aqui, ó, sais são bons condutores elétricos. Por isso que quanto mais sais na água, mais corrente elétrica e mais condutor ele é. Então, se a gente pegar uma água destilada, uma água de água doce do rio e a água do mar, qual é o melhor condutor? A água do mar, porque tem mais sais. Qual é o menos condutor? A água doce. Ele conduz, mas é menor. Quem não é condutor de jeito nenhum? A água, a água destilada, que é o H2O, tá? Continuando. Densidade e superfície de cargas. Esse aqui vai ser o nosso único cálculo que a gente vai fazer, tá? E aí a gente tem o seguinte. Esse aqui é o símbolo da densidade de superficial de cargas. O que significa carga, tá? Carga, aquela lá que a gente calculou anteriormente, e vocês vão ver no terceiro ano. E aqui é a área, tá? E a área, como a gente estava mexendo com circunferência, a gente vai estar trabalhando com π. Então ele vai ser 2π radiano ao quadrado, tá? Então a gente vai usar esse aqui. Então a nossa forma fica esse símbolo aqui igual a carga dividido por 2π r ao quadrado. É o famoso 2πr ao quadrado, tá, gente? E aí a gente vai usar essa formulazinha aqui, beleza? Aqui temos um exercício, ó, tá vendo aqui, ó, a gente tem 2πr ao quadrado. Lembrando que às vezes o π aparece com uma letra P. Aqui já está aparecendo o π. Para quem não sabe, π significa 3,14, que é esse númerozinho aqui, beleza? Substitui os valores, ó. Lembrando, a gente não multiplica isso aqui, a gente não usa isso aqui, a gente joga no final, tá? Então a gente deixa aqui, multiplica esse com esse, depois multiplica com esse, né? Lembrando que tem que levar ao quadrado, vai ficar metro ao quadrado. 2 vezes 3, 2 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. Multiplicou tudo, dividiu, dá 2. E a gente joga esse 10 elevado a 6 e joga aqui de novo, ó. Então a gente não mexe com a notação científica, a gente deixa lá, beleza? Fica bonitinho. Coulombs por metro ao quadrado, onde a gente tirou metros quadrados daqui, tá? E coulombs por quem está mexendo com carga. Carga é em coulombs, beleza? Então vamos lá. Então vamos aos nossos exercícios, tá? Então o primeiro exercício que a gente tem é quando um condutor está em equilíbrio eletrostático, podemos chamar sempre Q. Então a gente está falando de condutores, tá? Daquela lá de convecção, de radiação, que a gente viu na última aula. E aí a gente vai lá. A soma das cargas do condutor é igual a zero. Não, porque a gente tem que... Se ele é um condutor, ele tem que ter carga. Nem que seja 3, 3, beleza? Mas não pode ser zero. As cargas se distribuem uniformemente em seu volume? Não. As cargas se distribuem uniformemente em sua superfície? Não. O campo elétrico no interior do condutor é nulo? Isso, essa é a resposta correta, beleza? Então a gente vai colocar aqui, ó. Agora vamos falar sobre condutores e isolantes agora aqui, tá? Considere as afirmativas a seguir e determine se cada uma delas é falsa ou verdadeira. Então eu vou colocar verdadeiro ou falso aqui na frente, tá? Eu esqueci de colocar o gabaritozinho, mas a gente coloca aqui na frente. Os metais são bons condutores, pois têm elétrons livres. Sim, porque os metais têm a ligação metálica e ele tem os elétrons livres. Verdadeiro. Opa, deixa eu apagar aqui, deixar bonitinho. Verdadeiro. A água pura, ó, H2O, é um condutor. Lembra que o H2O é a famosa água destilada, ele é um isolante. Então, galera, ele é um isolante, beleza? Então, ó, se ele é um isolante, ele fala que é condutor, falso. Uma solução salina é um bom condutor, pois tem íons. Salina significa sais, tá? Lembra lá qual é a situação para a gente ter bom condutor com água em solução, que é líquido, sais, ácido e bases, tá? Quando você tiver qualquer um desses três aqui, eles são condutores, tá? Então esse aqui é verdadeiro. Então a resposta ficou verdadeiro,
falso, verdadeiro, beleza? Último exercício. É bem tranquilo, galera. Esses últimos conteúdos são mais tranquilos mesmo, beleza? Vamos lá, agora a gente vai. Esse aqui é o que nós cobra, tá? Esses exercícios que eu foquei, eu mudei, tá? Pra gente focar já pra prova. Então vamos lá, a gente vai usar essa fórmula aqui, eu vou botar a fórmula aqui em cima. Que a densidade é igual a carga dividido pela área. Só que a área a gente já tem aqui, ó, que é 2πr ao quadrado. Então vai ficar superfície igual a Q dividido por 4πr ao quadrado. Beleza? A gente vai usar essa fórmula aqui. Então vamos lá. Um condutor com um raio de 5 metros está uniformemente eletrizado com a carga de 420. Então a gente tem aqui a carga de 420. Dividido 4π. Π vale quanto? 3,14. Vezes 5 ao quadrado, beleza? Aí aqui vai ficar 420. Podemos multiplicar direto aqui, tá? Então deixa eu fazer a conta. 4 vezes 3,14, que dá 12,56. 5 vezes 5, 25. Opa, vamos botar a vírgula aqui, né? Pra gente não ter erro. 420 dividido por 314, tá? 12,56 vezes 25, 414. Aí vira quanto aqui, ó? 420 dividido por 314. Vai dar 1,33. Aí tem outros números lá. Professor, mas você esqueceu que é metros coulomb. Sim, quando é metros coulomb é vezes 10 a menos 6, tá? Lembrando que esses 10 a menos 6 eu não vou usar, por isso que eu não coloquei na fórmula. E aí o resultado final fica vezes 10 a menos 6. Vezes 10 a menos 6 o quê? Coulombs por metro quadrado. Então essa foi a nossa aula, beleza? Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.